Salve! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje o papo aqui vai ser seleção brasileira. A seleção brasileira aí teve 2 jogos, né? Nessa data FIFA, enfrentou as seleções de Senegal e enfrentou a seleção também da Tunísia, que são 2 boas seleções, tá? Inclusive a de Senegal é uma seleção muito boa, invicta aí há vários jogos, tem um ótimo time, bons jogadores. E foi um jogo bem legal, bem intenso, né? Foi bem em ritmo de Copa do Mundo. Na verdade, os 2 jogos, né? Foram em ritmo de Copa do Mundo, eu achei bem legal. O jogo contra Senegal, primeiramente, né? Ele me trouxe uma coisa. Ele me trouxe um sentimento de que o Brasil achou um time. O Brasil achou ali o seu time titular para a Copa. Todo mundo foi muito bem. Eu acredito que o Alisson, estando bem, vai voltar, né, para ser titular, que é um goleiro mais confiável do que o Ederson. E o Rafinha, que é um dos melhores jogadores do mundo, ele estando recuperado, eu acredito que ele pega a vaga do Rodrigo. Que o Rodrigo é um bom jogador, um jogador ok, mas para mim é um nota 5, nota 6. É um jogador de grupo, mas nunca vai ser um jogador que vai desequilibrar num jogo importante. Ele teve lampejos no Real Madrid, nesse sentido, mas pelo que eu vi, já vai fazer muitos jogos aí que ele não faz um gol. É um cara que não consegue ser titular no Real Madrid, beira reserva, titular. Teve momentos para sair, não saiu. Então ele está numa fase da carreira que ele precisa se decidir o que ele quer, né? Se ele quer continuar no Real, se ele não quer. E eu acho que isso está afetando um pouco o desempenho dele. Eu sinto que ele tá faltando brilho no Rodrigo, sabe? Tá faltando aquele ímpeto de botar a bola embaixo do braço e resolver os jogos. E ele não consegue, cara. Assim como o Vinícius Júnior também não consegue fazer isso na seleção. Mas o Vinícius Júnior ainda, ele corre, ele se dedica, ele abre espaço. É um cara mais insinuante do que o Rodrigo. É um outro estilo de jogo, né? Matheus Cunha foi muito bem, fazendo box to box, fazendo trabalho sujo para que o Rodrigo, o Estevam e o Vinícius Júnior possam jogar. Muito bom, acho que ele não vai sair mais do time. E o Estevam é o nosso melhor jogador, né? Quem diria que o nosso melhor jogador, né, teria 18 anos, seria um moleque que acabou de chegar na Europa. Quem diria, né? E o Dorival teve essa chance de bancar o Estevam, né, e não bancou. Sempre quando chamava, o Estevam entrava ali faltando alguns minutos para acabar, ou não entrava. E o Ancelotti, desde que chegou, bancou o Estevam como titular. O Estevam, se eu não me engano, tem 5 gols em 7 jogos na seleção brasileira, desde que o Ancelotti chegou. É o destaque da seleção, é o nosso melhor jogador. E ele vai ainda vai se desenvolver muito mais, né? Porque ele acabou de chegar no Chelsea, está ainda em processo de adaptação, mas está jogando bem no Chelsea. E acredito que para a Copa ele vai chegar ainda melhor. Então o Estevam hoje é o nosso melhor jogador, é o nosso fator desequilibrante ali dentro da partida. É o cara que tem personalidade, bateu pênalti, é um cara realmente diferente, é um moleque diferente e que pode nos ajudar muito aí na busca do Hexa. Outro ponto positivo também foram as laterais nesse jogo contra a Senegal. O Militão, indiscutivelmente, é a nossa melhor opção na lateral direita, foi muito bem. E o Alexandro também foi muito bem na lateral esquerda, jogador experiente, não tem o que discutir, né? A única questão dos dois é a parte física, né? Porque o Alexandro, ele vem sofrendo na temporada, jogando pelo Flamengo, né? Com essa parte física, ele não consegue ter uma sequência muito grande de jogos. O Flamengo tem um privilégio de ter 3 laterais de seleção, então consegue dosar bem ali a questão da posição. Agora, o Militão também vira e mexe, tem alguma coisinha física, já saiu contundido no jogo contra a Tunísia e jogou de zagueiro. Então tem que ter atenção com essa parte física. Eu espero que os dois cheguem muito bem, né? Cheguem na ponta dos cascos ali na Copa. A dupla de zaga não tem o que falar, perfeita. Os nossos volantes também estão muito bem. O Casemiro fez um gol muito legal, de jogada ensaiada. Fazia tempo que eu não via um gol de jogada ensaiada na seleção. Então o Casemiro foi muito bem, Bruno Guimarães muito bem. Acho que o Ederson, né? O Ederson é um goleiro que está no momento da carreira que está passando por uma instabilidade. Ele está jogando agora no campeonato turco, né?
Eu acho que ele já não é mais aquele goleiro dos tempos, né, maravilhosos de City. Ele já não é mais esse goleiro, tanto que saiu de lá. Eu acredito que ele vai acabar indo para a Copa por conta da liderança, por conta da experiência, mas eu acho que o momento é de outros goleiros. Por exemplo, eu acho que o Everton, quando voltar, ele está machucado, o Everton, né? Mas quando ele voltar, eu acho que ele vai brigar por um espaço. Eu acho que ele está pegando mais do que o Ederson, está pegando mais do que o Bento, por exemplo. O Bento, contra a Tunísia, não acertou nenhuma reposição de bola. É um goleiro que passa uma insegurança absurda. Ele me lembra muito o Hugo Souza. O Hugo Souza também é um goleiro que passa uma insegurança muito absurda, sente a camisa da seleção, tomou 3 gols contra o Japão. Eu acho que nenhum dos 3 gols foi culpa dele, mas enfim. É o famoso goleiro chama-gol, né? O Bento tem esse estigma, na minha opinião, juntamente com o Hugo Souza. Então, por exemplo, o Fábio no Fluminense está pegando mais que os dois. O Everton, né, como eu disse, estava num momento maravilhoso antes de machucar. Ele voltando, para mim ele briga por um espaço. O Léo Jardim está num momento muito bom. O próprio Brazão do Santos está num momento muito melhor que os dois, na minha opinião. Então, essa vaga de goleiro aí, na minha opinião, está aberta, mas acredito que na cabeça do Ancelotti já está resolvida a questão dos 3 goleiros, né? O Alisson voltando, ele vai ser titular. E os outros 2 goleiros ali, acredito que fatalmente vai ser o Ederson por conta da experiência e o Bento porque já está sendo convocado mesmo. Mas, por exemplo, o John, que é do Newcastle, do Forest, né? Que foi convocado, mas não conseguiu jogar nessa data, né? É um cara que, pra mim, pega mais que os dois. Tá pegando mais que os dois e merecia uma oportunidade, uma chance de jogar. Para mostrar pro Ancelotti aí que ele tá na briga. Enfim, eu acho que foi uma boa impressão contra a Senegal, né? E contra a Tunísia, eu já falei um pouco dos goleiros, né? Eu vou falar um pouco dos laterais, cara. Assim, dos laterais, eles me causam um pouco de preocupação. No caso, suplentes, né? Porque o Caio Henrique, para mim, não tem condição de ser suplente do Alex. Eu acho um lateral muito fraco. Muito fraco. Ele não é tão bom no apoio, ele não é tão bom defensivamente. É um jogador muito... Para mim, tá cru ainda pra seleção. Não é um cara pronto. E o Wesley tem muito potencial. Mas eu sinto que a formação da seleção brasileira não faz com que o melhor do Wesley apareça. Que o forte do Wesley é o seguinte, vai e volta no corredor que nem louco. O Wesley é um jogador intenso. No Flamengo ele fazia muito isso, né? Ele ia e voltava com uma facilidade muito, muito, muito tranquila. Só que no Flamengo, por exemplo, ele tinha um jogador ali que dava essa possibilidade para ele tá sempre indo e voltando no corredor, que era o Gerson. O Gerson, meia-direita, /volante, que deveria estar na seleção, né? Mas não tá por conta de escolhas do próprio, né? Fez uma gestão de carreira bem, bem equivocada, na minha opinião, indo para a Rússia. Mas, por exemplo, se você tem um meia ali no lado direito e você tem um Wesley na lateral direita, você vai ganhar o melhor do Wesley. Que, o Gerson, ele ocupava mais o meio no Flamengo, ocupava mais a faixa ali do meio, dificilmente ia para a ponta, e quando ia para a ponta era para tabelar com o Wesley. E o Wesley estava sempre chegando na ponta, sempre arranjando cruzamento, sempre sendo um jogador perigoso. Com o Estevão na frente, ou com o Luiz Henrique na seleção brasileira, ou com o Rafinha, ou com o Rodrigo, o melhor do Wesley não vai ser explorado, que é essa agressividade ali naquela faixa de campo. Então, pode ser que o Wesley tenha funções mais defensivas na seleção. E tendo funções mais defensivas na seleção, eu particularmente prefiro o Danilo. Acho que o Danilo, na parte defensiva, ele vai melhor do que o Wesley. E, inclusive, o Danilo entrou durante o jogo contra a Tunísia e foi muito bem, na minha opinião. Foi muito bem. Deu um equilíbrio ali para a linha defensiva que o Wesley não estava conseguindo dar. Então, assim, são algumas observações, né? Ainda tem mais 2 amistosos, se eu não me engano, para a seleção fazer. Acredito que até lá o Pedro já vai estar recuperado, o Rafinha já vai estar recuperado, né? O próprio Gabriel Jesus, que está voltando de uma contusão longa, já vai estar jogando. Então, de repente, pode ser um cara também a ser considerado na seleção. A gente tem outros jogadores, o Endrick, né? Que agora está no
vai pro Lyon, e que é um cara que joga muita bola. As pessoas esquecem o que o Endrick fez aqui no futebol brasileiro com 17, 18 anos. É um absurdo que esse moleque joga, é um absurdo esse moleque que tá no banco do Real Madrid lá, desperdiçando seu talento. Ainda bem que ele teve esse insight e vai sair e vai jogar bem no Lyon, tá? Porque ele joga muita bola. E ele jogando bem no Lyon, na minha opinião, ele vai pra Copa. Ele fazendo básico, que é jogar, tendo uma regularidade, fazendo alguns gols, ele vai pra Copa porque ele joga mais do que o Jesus, joga mais do que o Pombo, joga mais do que vários atacantes que já foram testados na seleção. Eu acho que o Pedro ainda tem chance por conta das características, porque o Brasil não tem jogadores da característica do Pedro hoje jogando bem. Tem aquele rapaz que eu esqueci o nome agora, que é um brasileiro que tá jogando bem. Acho que é Igor Thiago, ou é Thiago, tá jogando no Brentford, acho que é isso o nome do clube, que já fez 5 ou 7 gols na Premier League. Tá bem, mas eu acho que ainda tá pouco para chegar na seleção, né? Não sei. Mas é um jogador nessa característica, já é um cara mais alto, né? Já é um cara que consegue fazer um pivô. Mas vamos ver como é que vai ser. E eu vou falar também sobre o Neymar, que ficou uma sensação de que o Neymar, né, nessa intensidade que foram nesses 2 jogos, nesses 2 amistosos, eu acho que o Neymar ele não ia se dar bem, né? O Neymar ainda está sofrendo fisicamente, ele ainda não está na ponta dos cascos, é um cara que ainda está faltando ali ainda alguma coisa para ele poder desempenhar. Acredito que seja ritmo de jogo, porque ficou muito tempo parado. Ele ficou mais parado esse ano aí, ele ficou mais tempo parado do que jogando. Ele não teve sequência, sabe? Jogou muito pouco. Aliás, o Neymar vem jogando muito pouco há muito tempo, né? Desde que ele saiu do Barcelona, ele não consegue completar 30 jogos na temporada. Então, assim, é um cara que teve a passagem de bastante tempo pelo PSG e não completou 30 jogos. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? Não conseguiu jogar na Arábia. Jogou no Santos também, recuperando, mas não recupera. Aí, na última contusão, ficou quase 80 dias fora. Voltou, mas também não consegue jogar direito. Então, o time do Santos também não é tão bom. Então, o Neymar está num momento da carreira crucial para mim. Ou ele dá a volta por cima, ou ele se recupera totalmente e faz uma pré-temporada, né, legal para 2026, para voltar na ponta dos cascos e brigar por uma vaga na seleção, para estar ali no bolo, porque para mim titular ele não consegue mais ser. Ou ele não vai para a Copa. Então ele vai ter que se virar nos 30 aí para conseguir buscar essa vaga, para estar ali no bolo. E é um jogador especial, né? Um jogador que tem presença, um jogador que tem uma aura, um jogador que bate com as 2 pernas, bate falta, bate escanteio, habilidoso. É um cara que tem que estar na seleção. Ele estando minimamente bem, ele tem que estar na seleção. Mas ele precisa estar minimamente bem, coisa que ele não está há muito tempo. Então, vamos ver como serão os próximos capítulos dessa novela. Mas eu torço para que o Neymar volte. O Neymar, estando 70%, para mim já é o suficiente para estar na seleção. E aí você pode usar ele naquele contexto, né? Tipo, faltando 20, 30 minutos para acabar um jogo, o jogo tá difícil, as coisas não acontecem. Você coloca um Neymar, irmão, e aí você sabe que as coisas podem, né, desenrolar e de repente ele pode ganhar um jogo pra gente ou facilitar uma jogada, porque o Neymar tem esse poder. Mas é isso, essas são as minhas opiniões sobre a seleção brasileira. Vamos ver como é que será, né, daqui pra frente, até a Copa do Mundo. Daqui a pouco acho que é 15 dias, né, tem o sorteio da Copa do Mundo. O Brasil é a cabeça de chave. Espero que o Brasil pegue um grupo fácil, né? Que caia Curaçao, Haiti, que caia só time fraco no grupo do Brasil, para ir pegando ali uma caixa, para ir pegando mais entrosamento ainda, para quando chegar realmente nos jogos difíceis o Brasil conseguir desempenhar. Então é isso. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho. Toda semana teremos vídeos aqui opinativos ou sobre outros assuntos que a gente quiser, porque aqui é um canal bem livre, é um canal espontâneo, a gente fala sobre o que a gente quiser. E é isso. Tamo junto? Um abraço. Valeu!